Química é uma daquelas matérias que muita gente odeia porque acha que o professor está falando aramaico. Hoje eu quero te mostrar que não é nada disso e que se você estudar do jeito certo, química pode ser a matéria mais fácil dentro de ciência da natureza. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e eu vou te contar como que eu estudei química para sair desse nível que eu entendia tanto de química quanto de aramaico para chegar no nível que eu gabaritei química no Enem e na FUVEST. Durante todo o meu ensino fundamental e também por boa parte do meu ensino médio, química para mim era uma matéria muito difícil porque eu não conseguia entender qual que era o raciocínio lógico por trás daqueles conteúdos. A tabela periódica, por exemplo, parecia um monte de decoreba de várias informações que não faziam sentido lógico para mim. Eu tenho certeza que muita gente também tinha essa dificuldade que eu tive com química, achava que eram muitas informações, muito difícil de guardar tudo isso, mas eu vou te contar o que eu fiz, como que eu estudei para química deixar de ser essa matéria impossível e passar a ser a matéria mais fácil dentro de ciências da natureza para mim. Em primeiro lugar, eu preciso reafirmar aquilo que eu falei no vídeo de como estudar ciências da natureza para o Enem. Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui em cima. Mas química é uma matéria que depende extremamente das matérias anteriores. Existem algumas matérias essenciais que sem elas você não consegue desenvolver o seu conhecimento na química e tudo fica realmente parecendo muito decoreba, muita informação cansativa que não faz sentido. Mas como que isso acontece na química? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Primeiro de tudo, nós estudamos o átomo, as propriedades do átomo, as partículas que compõem esse átomo. Depois disso, a gente avança para o conceito de elemento químico, que precisa do entendimento do que é o átomo. Em seguida, depois que a gente entende o elemento químico, a gente consegue falar sobre substâncias químicas e sobre reações químicas. Nessas substâncias químicas, que são aquelas formadas por mais de um átomo diferente, os diferentes átomos estão unidos por alguma interação. É aí que nós estudamos as interações de ligação covalente e ligação iônica. Você percebe como é impossível eu entender o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação iônica, se eu não tiver pegado desde a base o que é o átomo, o elemento químico e a substância. Isso acontece na química. Esse é apenas um exemplo que eu escolhi porque geralmente é a primeira matéria que a gente estuda na química, mas que reflete em todo o conteúdo. Se você não conseguir acompanhar a base daquele assunto para desenvolver um raciocínio lógico sobre aquilo, fica muito difícil você entender decorando algumas informações ou outras, os conceitos um pouco mais avançados. Então qual que é o conselho, qual que é a dica que eu te dou para solucionar esse problema? Como eu sempre digo, um passo para trás para poder dar 10 para frente. Se você perdeu a base da matéria, se está ficando muito difícil acompanhar o raciocínio, volte, estude aquela matéria mais elementar, aprenda muito bem a base, leia a teoria, faça exercícios daquilo, realmente pratique, entenda, raciocine sobre aquilo. Quando você tiver aprendido essa base, você vai avançando para as matérias seguintes e construindo o seu raciocínio lógico em cima disso. Eu te garanto, te dou a certeza absoluta, vai ficar muito mais fácil entender a química desse jeito do que se você só pegar alguns assuntos jogados e tentar entender sem entender o que veio antes disso. Eu digo isso porque eu experimentei isso na prática. Até o meu segundo colegial, eu não tinha essas bases muito bem dominadas, eu ficava perdido na maioria dos conteúdos. Mas no meu terceiro colegial, quando eu realmente comecei a estudar para o vestibular, e eu peguei a base da química e fui construindo meu raciocínio aos poucos, na sequência lógica dos conteúdos, ficou tudo muito mais fácil. Era quase natural e intuitivo concluir o assunto seguinte quando eu já tinha aprendido muito bem, treinado muito bem o assunto anterior. Agora, a segunda dica muda um pouco de foco e pega a parte mais prática da química, aquela parte mais matemática. Eu tenho certeza que alguma vez você já errou alguma questão de mol, de estequiometria, de soluções ou de diluição na prova do Enem. É muito importante aprender bem esses conteúdos, porque, por regra, cerca de 4 a 5 questões da prova de química são questões matemáticas. Então, se você não conseguir resolver essas questões, você já está perdendo 1/3 das questões. Para essa segunda parte, tem muito menos segredos, mas infelizmente tem que ter muito mais treino e muito mais prática para dominar demais esse assunto. O que eu fiz para mandar muito bem nessa parte mais matemática da química? Eu esqueci quase todas as fórmulas que aquelas apostilas, os professores ficavam repetindo. Essas fórmulas não funcionavam nem um pouco para mim. Eles te dão modelos prontos de resposta que tentam encaixar em algumas questões, mas que se a questão foge um pouco daquele modelo, você já não consegue aplicar a fórmula e chegar na resposta certa, você não consegue mais desenvolver o raciocínio. Então, na minha opinião,
essa parte da química você deve fazer sem fórmula, porque essas fórmulas vão limitar o seu raciocínio e vão mais atrapalhar do que ajudar. Eu te garanto que se você dominar muito bem regra de 3 simples e composta, razão e proporção e análise dimensional, que são algumas matérias básicas da matemática, muito importantes para o Enem, inclusive, você consegue resolver qualquer exercício dessa parte de estequiometria, de mol, de soluções, de diluição, e essa matéria vai parar de ser uma matéria que te atrapalha, que te puxa para baixo e vai te dar uma boa vantagem sobre seus concorrentes que vão ficar com dificuldade nisso. Para deixar isso que eu tô falando muito mais concreto, em vez de só jogar a informação e deixar vocês se virarem, eu trouxe o exemplo de uma questão que caiu no Enem em 2013 na prova de Química, que dá para resolver com esse método que eu tô te falando e que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, você consegue resolver qualquer questão da parte matemática da química usando isso. Nesse exercício, ele está perguntando qual que é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio que a pessoa tem que ingerir. Sendo que lá no texto ele fala que o brasileiro ingere 500 miligramas de cálcio por dia e que isso é só metade, que a quantidade recomendada é o dobro. Então a quantidade recomendada é 1000 miligramas. Como a gente vai resolver esse exercício? Ele está pedindo a quantidade de átomos de cálcio. Então, X átomos de cálcio em, e esse igual vai simbolizar em 1000 miligramas, que é a quantidade que ele vai estar ingerindo. Sabendo que 1000 miligramas não é nada mais nada menos do que 1 grama. Você faz uma razão e proporção. E que em 40 gramas de cálcio, ele tem 1 mol de cálcio. Isso é a informação que ele te deu no enunciado. E que com 1 mol de cálcio, ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Também ele te deu no enunciado. Você percebe que apenas fazendo razão e proporção, você consegue construir o raciocínio para sair de miligramas de cálcio para chegar em átomos de cálcio. Com isso, agora é só você resolver, corta miligrama com miligrama, grama com grama, mol com mol, sobra átomo. Você acha a resposta 1,5 vezes 10 a 22, letra B. Perceba que nesse exercício eu não usei nenhuma fórmula, eu não usei nenhuma informação que estava fora do texto, eu apenas construí matematicamente todas as informações que ele já tinha me dado para sair de miligrama e para chegar em átomo. Com esse raciocínio você consegue resolver todas as questões da parte matemática e da química. Você só precisa fazer essas conversões de unidade, mantendo a proporção, seguindo esse mesmo padrão que eu passei para vocês. Mas e aí, você acha que é legal trazer um vídeo de resolução de exercícios como esse? Porque eu tenho a impressão que ele tem menos graça. Mas se você acha que seria uma boa, segue a gente lá na página do Instagram e manda lá na caixinha de pergunta, que a gente abre todos os dias, essa frase assim: traz o vídeo com as resoluções de exercícios, que se muita gente mandar, eu vou gravar um vídeo resolvendo mais exercícios, mostrando essa técnica aplicada em várias situações. Se você acha que alguma dessas dicas que eu te dei te ajudou em química, esclareceu um pouco as coisas, tornou a matéria mais fácil, você acha que agora você vai conseguir estudar e aprender melhor, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo dicas de todas as matérias, dicas de como estudar melhor para o Enem, melhorar sua produtividade. Tenho certeza que alguma coisa de boa você vai extrair daqui. E se eu te ajudei com esse vídeo de alguma forma, deixa um like, porque assim você incentiva o meu trabalho e me ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade aqui pro YouTube. Por hoje eu vou ficando por aqui, bons estudos!